Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Autoimunidade em Foco aqui. Nós discutimos estratégias que vão ajudar você que tem algum problema autoimune a ficar mais perto da sua remissão, ou seja, silenciar o seu problema autoimune e voltar a ter mais qualidade de vida. E para falar, hoje eu tenho um convidado bem especial, que é o professor Valdir Almeida. Ele é facilitador em constelações familiares. E o tema da live de hoje ele vai falar sobre autoimune de pele, com foco em psoríase e vitiligo, tá bom? Então eu vou agora aceitar aqui a solicitação dele. Finalmente conseguimos. Que bom, deu certo. Deu certo. Boa noite a todos. Fiquei um pouquinho desconfortável porque eu não trouxe o suporte para o celular, mas tudo certo. Vamos lá. Obrigada então, Valdir, por você ter aceitado aí participar, partilhar os seus conhecimentos aí com o pessoal sobre esse tema tão interessante, né? Então, obrigada aí por você ter aceitado, gratidão pela partilha. Gratidão a você pelo convite, gratidão a todos que estão aí para a gente poder bater um papo sobre isso, trocar um pouco de experiência, na verdade, né? E aí a gente estava conversando sobre isso. E aí você comentou da questão da relação da doença, emoção, genética. Eu queria que você começasse falando sobre isso, qual a relação desses fatores. Certo. Quando nós fomos para as terapias integrativas, há alguns anos atrás, a gente foi por uma necessidade. Eu acho que isso aconteceu com muitas pessoas, né? E quando nós fomos para a terapia, nós fomos primeiro para a medicina germânica. Né? Depois da medicina germânica é que nós acabamos indo para a constelação familiar. E depois da constelação familiar, a gente buscou aprofundar o conhecimento que a gente já tinha sobre a hipnose e também sobre a regressão. E depois disso, nós aprofundamos ainda mais no curso de neurociência. O objetivo foi ir para a neurociência para entender mais profundamente essas conexões corpo e mente, né? Por que isso? Porque, veja, em primeiro lugar, nós observávamos dentro do atendimento das terapias que a grande maioria das questões eram emocionais, certo? E aí a gente queria entender, fazer assim, um divisor de água entre as questões emocionais e as questões que são genéticas, porque a maioria das pessoas, quando vinham com algumas questões, como, por exemplo, o vitiligo, a psoríase e outras questões, né, elas vinham dizendo, olha, isso já é repetitivo no meu sistema familiar, isso já é repetitivo na minha família, seria este um fator genético? E aí a gente sempre tratando da questão emocional, mas nós queríamos aprofundar um pouco mais nisso para poder entender, e por isso que nós buscamos esse conteúdo, fomos buscar mais aprofundamento na neurociência. Então vamos lá. Quando acontece a fecundação, isso é muito importante a gente entender, porque tudo parte daí. Quando acontece a fecundação, a energia vital ou a alma, não sei como cada um pode conceber isso de acordo com o seu sistema de crenças, né? Mas quando acontece a fecundação, essa energia vital entra na fecundação, e a gente pode observar isso muito claramente nos laboratórios, no estudo da neurociência, e neste momento nasce, abre aspas, o sistema nervoso central, né? É um processo muito rápido. Nasce o sistema nervoso central e aí nós vamos começar a construção do corpo físico aonde esta energia vital, aonde esta vida vai habitar. E no momento que acontece essa construção do corpo, haverá a busca
dos 23 cromossomas do pai e os cromossomas de mãe. Então, neste momento, acontece uma coisa muito, muito, muito interessante, porque você vai iniciar o processo de multiplicação celular. E no momento que inicia esse processo de multiplicação celular, nós vamos trazer as memórias genéticas dos nossos pais. Então, nós vamos trazer as memórias genéticas do pai e nós vamos trazer as memórias genéticas da mãe. Então, nas terapias até nós dizemos, nós estamos trazendo dois grandes pacotões, né? Porque nós estamos trazendo toda a história genética dos antepassados paternos e toda a história genética dos antepassados maternos. E, obviamente, todos nós imaginávamos, e todos nós imaginamos, e até aprendemos durante muito tempo, que este era o fator determinante para aparecimento no desenvolvimento da vida, né? Seria o fator determinante para que a gente desenvolvesse as doenças. E depois, no decorrer do tempo, a ciência foi entendendo que não eram os fatores genéticos somente que iriam fazer predispor para esta ou para aquele sintoma que nós aprendemos chamar de doenças, né? Mas o que acaba acontecendo é que nós temos nesta, abre aspas, transferência de memória genética, nós temos essa memória no nosso corpo físico. Nós temos essa memória, abre aspas, nos nossos genes, nós temos essa memória no nosso DNA. E o que acaba acontecendo é que, equivocadamente, as pessoas pensam, bom, se eu tenho um histórico no meu DNA, se eu tenho um histórico genético, significa dizer que eu estou fadado a desenvolver esse sintoma. E no decorrer do estudo da ciência, no decorrer do estudo especialmente da neurociência, num campo ainda mais específico, que foi a epigenética, nós fomos observar, a ciência foi observar, e eu tive a oportunidade de observar isso também, que, na verdade, não é assim que funciona, né? Na verdade, nós poderíamos dizer com tranquilidade, ainda não 100% comprovado cientificamente, nós estamos muito próximos disso, mas nós podemos dizer com tranquilidade que 97% dos sintomas que nós desenvolvemos são somáticos, são somatizados, são emoções não tratadas, são emoções não trabalhadas. Observe que as nossas células, né, ela está em um ambiente energético e ela está em um ambiente químico, que é o sistema de comunicação do nosso corpo com o nosso sistema nervoso central. Então, olha que coisa linda e que coisa maravilhosa, né? A inteligência, ou vamos chamar assim, o nosso sistema nervoso central, ele vai funcionar como essa memória genética, é um fato. Só que no decorrer das experiências que nós vamos viver dentro do útero e no decorrer das experiências que nós vamos viver pós-nascido, né, na nossa infância, primeira infância, que é o processo de formação da personalidade, que vai para os meninos até os 7, para as meninas até os 8, aproximadamente. E depois, nas experiências que vão se seguir, nós vamos continuar fazendo downloads de informações a partir das percepções que nós formos tendo. Isso é muito importante a gente entender. Então, quando eu estou dentro do útero, por exemplo, né, minha mãe vive uma determinada experiência e tem uma percepção dessa experiência que ela está vivendo. Essa percepção da minha mãe vai ativar nela o que é o básico das reações naturais do ser vivo, que são as 3 reações: enfrentar a circunstância que ela está vivenciando, ela pode optar por fugir da circunstância que ela está vivenciando, ou ela pode buscar fingir
abre aspas, fingir de morta com relação à circunstância que ela está vivendo. De acordo com a escolha que ela fizer, haverá uma descarga química no corpo. E essa descarga química que vai acontecer no corpo da minha mãe vai alterar o ambiente, abre aspas, químico, aonde estão as células da minha mãe. A partir do sistema nervoso central dela. Ela vai sofrer uma descarga química no corpo e essa descarga química vai alterar o ambiente celular dela, mas eu estou conectado nela. Então, como vai alterar o ambiente químico da minha mãe, vai alterar também o ambiente químico do meu corpo físico. Agora, o que é mais importante disso é que, com esta alteração química, é um sinal de alerta para a minha memória. Como este sinal químico é um sinal de alerta para a minha memória, eu vou gravar aquela percepção emocional da minha mãe. E no momento em que eu gravo essa percepção emocional da minha mãe, então observe isso, né? Isto vai fazer uma alteração nos meus genes. Por que vai fazer uma alteração? Porque vai fazer o que a gente chamaria, tecnicamente, de metilar. Vai fazer uma mudança. Então, alguns genes que deveriam estar ativos podem ser desativados. E alguns que deveriam estar inativos podem ser ativados. Mas o que é muito importante disso é que eu registrei essa memória. Essa memória está registrada no meu, abre aspas, computador central, que o Dr. Hammer chamou brilhantemente de programa biológico inteligente. Esse programa biológico inteligente. Então, ele grava essa memória. Depois, o que vai acontecer no decorrer da vida é a mesma coisa. Todas as vezes que eu tiver uma percepção do ambiente, todas as vezes que eu tiver uma percepção do universo que eu estou inserido, porque veja, eu nasci, então agora eu vou observar a minha mãe. As reações da minha mãe. Uma percepção, mais a forma como eu lido com a situação vai implicar numa ativação ou num silenciamento de gene, isso? Isso. Então, veja, eu já registrei primeiramente essa memória no útero. Só que agora eu vou observar as reações da minha mãe. E eu vou perceber perigos, eu vou perceber exclusões, eu vou perceber abandono, eu vou perceber a partir da reação da minha mãe. Uhum. E se eu, como criança, eu percebo isso através da reação da minha mãe, eu faço uma atualização da memória que eu já tinha gravado. Então, é como se eu fizesse uma atualização de sistema. Usando um termo bem fácil da gente entender, eu faço uma atualização de sistema. Então, ou eu incluo novas características naquela memória. E depois, no decorrer da vida, vai acontecer a mesma coisa, né? Então, todas as vezes que eu estiver diante de uma determinada circunstância e eu perceber aquela circunstância, ela pode se assemelhar às memórias que eu já tenho. Não necessariamente é o mesmo episódio, mas ela se assemelha por percepção, porque às vezes um determinado acontecimento, ele não se deu exatamente como eu percebi. Eu percebi algumas características do acontecimento. Mas como eu já tenho uma memória, consequentemente, o meu sistema se encarrega de complementar os outros detalhes, mesmo que seja fantasioso. E aí eu me reporto àquela memória que eu já tenho. Então, consequentemente, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que eu tenho uma memória para esses acontecimentos, para esses episódios, né? Então, quando eu percebo, por exemplo, uma reação da minha mãe de tristeza, quando eu percebo uma reação de fúria, quando eu percebo a minha mãe sendo abandonada, quando eu percebo a minha mãe preocupada, então eu observo aquele acontecimento e ao observar aquele acontecimento eu complemento as outras informações e, consequentemente, chego no mesmo padrão de memória que eu já tenho.
E depois eu vou para as minhas experiências pessoais, né? E aí eu vou me tornando adulto, e na medida que eu vou me tornando adulto, eu vou para as minhas experiências pessoais. Então, o que, que vai acontecer? É que o que o Dr. Hammer chamou de DHS, né? Que é o impacto emocional, na verdade. Então, eu estou vivendo uma determinada experiência, e aí, vivendo essa determinada experiência, eu sou impactado por um acontecimento. A perda de um ente querido, o abandono por alguém querido, que não necessariamente precisa ser uma pessoa da família, pode ser um amigo, pode ser um relacionamento conjugal, certo? Pode ser que eu não perdi alguém, pode ser que alguém simplesmente foi embora, pode ser que alguém simplesmente precisou se casar e mudar de cidade, certo? Pode ser o meu irmão mais velho que precisou estudar fora. Um Então, afastamento. então, o que que acontece? Consequentemente, eu percebo aquele acontecimento se dando novamente. E ele, às vezes, não tem as mesmas características do que já se deu. Não importa, como eu tenho uma memória já formada sobre aquele tema, as questões ou as nuances, as características do acontecimento que falta, eu complemento. A minha mente complementa e, consequentemente, a minha percepção do ocorrido, ela se torna mais séria em alguns casos do que ela verdadeiramente foi. E quando não, eu vivo uma experiência de perda real. E aí eu tenho todas as características daquele acontecimento. Então, no momento em que eu tenho esta experiência emocional, no momento em que eu tenho esse impacto emocional, que na verdade, se nós pensarmos que o nosso corpo é um sistema perfeito, nada mais é do que uma grande descarga elétrica, né, uma grande descarga de energia, e essa grande descarga de energia vai movimentar todo o meu sistema, e aí novamente eu vou ter uma descarga química no meu corpo, e essa descarga química no meu corpo que vai fazer novamente as alterações nos meus genes, que vão produzir o que a gente chama de doença, que na verdade nada mais é do que a manifestação no corpo de uma emoção que está memorizada e foi vivida novamente, ou de uma emoção que não estava memorizada, mas foi algo tão forte, que acabou gravando agora uma impressão a respeito desse acontecimento. E quando isso acontece, inevitavelmente, essa descarga química, ela vai acionar o nosso sistema por completo. Então, ela vai mudar toda a química do nosso corpo, né? Ela vai silenciar genes que deveriam estar ativos e ela vai, ao mesmo tempo, acionar genes que deveriam estar inativos da minha memória, né? E vai colocar o meu corpo a fazer uma produção de sintomas, uma produção que, na verdade, nada mais é do que uma reação. Então, eu sempre digo para as pessoas dentro da terapia, ou quando vão fazer uma regressão, ou uma hipnose, ou a constelação, eu sempre digo, olha, entenda uma coisa, o sintoma que a gente aprendeu a chamar equivocadamente de doença, ele é uma mensagem. Ele é uma mensagem para você. Qual é a emoção para a qual eu não estou olhando? Qual é a memória para a qual eu não estou olhando? E aí é muito importante a gente entender, porque às vezes a gente fala da emoção e a gente esquece de um outro aspecto muito importante da epigenética. Qual é o outro aspecto muito importante da epigenética? É a alimentação. Porque observe, isso é muito lindo, isso é muito, muito, muito lindo. Por quê? Porque a alimentação ela também vai criar um ambiente favorável ou desfavorável do ponto de vista químico para o meu organismo. Então, consequentemente, o que, que acontece? A alimentação é o meu complemento que, junto com o trato da emoção, vai fazer o meu corpo físico se restabelecer. Então, eu trabalho na causa e eu trabalho no efeito. Então, vamos observar uma coisa assim interessante, né? Vamos imaginar uma pessoa, por exemplo, que teve uma separação, certo? Que teve uma separação,
alguém que ela gostaria que estivesse próxima, alguém que ela gostaria que estivesse com ela, se separou dela e foi para longe. Se mudou. Pode ser um filho que casou, alguém que foi estudar fora, alguma coisa dessa natureza. Então, esse alguém é um alguém que eu gostaria de ter por perto, é um alguém que eu gostaria de abraçar. Então, isso gerou uma memória, porque essa pessoa foi para longe. Eu fiz essa descarga química no meu corpo e, consequentemente, eu fiz uma alteração química do corpo. Fazendo essa alteração química do corpo, então, meu corpo já está em alerta e meus genes já estão metilados, ou seja, já sofreram uma mudança. Se eu consigo trabalhar essa emoção e saio desse conflito emocional, a minha vida volta ao normal. Eu posso até ter uma rápida manifestação de urticária, eu posso ter até uma rápida manifestação de pele, uma rápida manifestação de alergia. E aí eu me pergunto, poxa, mas de onde veio essa alergia? Não é? E depois esse sintoma simplesmente desaparece. Certo? Esse sintoma simplesmente desaparece. Algo Por quê? agudo, Porque, né? desculpe, Algo agudo, né? Deu momentaneamente, pelo aquele momento de e perda ou de afastamento, e a pessoa manifestou uma alteração pequena na pele. perfeitamente. Mas isso foi muito breve, isso foi muito rápido, não é? Porque eu entrei naquela que a gente chama de epicrise, mas, consequentemente, eu já entendi a circunstância e já voltei para a minha vida normal, tá tudo bem. Né? Meu filho foi estudar fora, foi fazer faculdade, mas isso é para o bem dele, era o sonho dele, era tudo que ele queria. Minha filha se casou, foi para longe, mas meu genro maravilhoso, ela vai construir uma filha, logo eu terei netos, ela está muito bem, morando longe, tá tudo certo, voltei para a vida normal, não é? Agora, quando eu não saio da crise, eu entro no que a gente chama de balanço, então eu tenho a epicrise, né? Tenho o impacto emocional da separação. E aí a minha vida vai voltando para o normal. Quando ela vai voltando para o normal, minha filha me manda uma mensagem no WhatsApp e eu entro e volto para o balanço. Aí eu vou começando a voltar ao normal, eu lembro da minha filha no final de semana, que a gente almoçava junto, passeava no shopping, etc, etc, eu entro em crise novamente. Isso significa dizer que eu fico em balanço, eu não saio da crise emocional. O que acaba acontecendo é que essa agressão, ela acaba por se tornar algo um pouco mais complexo. Então aí eu vou evoluir para uma psoríase. Então eu vou desenvolver psoríase. Então é um processo evolutivo para, ou quando não, eu já posso desenvolver de imediato. Então eu já vi no estudo da neurociência e no atendimento dentro aqui no nosso espaço, eu já vi as duas situações. Eu já vi pessoas que evoluíram para uma psoríase e eu já vi pessoas que desenvolveram de imediato a psoríase. E aí veja que tem duas situações que é muito importante, né? Porque se eu quero abraçar, eu quero ter perto. Então você vai ver que a localização ela é interna nos membros. Eu ia te perguntar, a localização da placa tem relação? Tem particularidades? Tem relação. Tem relação. Por isso que quando é muito importante a localização onde se manifesta. Muito importante a localização onde se manifesta. E se fosse uma circunstância diferente, se fosse uma pessoa que eu gostaria de expulsar, se fosse uma pessoa que ou uma ou várias pessoas que eu não gostaria que me tocasse, eu não quero por algum motivo emocional novamente, eu não quero ser tocado. Eu não quero que alguém se aproxime, eu não quero que toque em mim. Então, consequentemente, eu quero afastar. Se eu quero afastar, é externo. Entendi. Eu não quero que essa pessoa me toque. Então, dentro dessa linha de raciocínio, o que é importante nós entendermos, não só para essa questão, né, mas para várias outras questões, várias outras. Então, vamos pensar na seguinte circunstância. Eu, desde o útero, percebi, eu só vou mudar de lugar, eu só vou mudar de lugar porque eu
penso que posso ter problema com a bateria, porque eu estava programado para entrar no computador e acabei entrando no celular. Eu vou mudar de lugar para que a gente não corra esse risco. Então, observe uma coisa. Se eu tenho, certo? Eu tenho que observar uma outra circunstância que são planta dos pés, palma das mãos, certo? O que que eu não quero? Ó, observe isso, certo? É toque. É toque. Certo? O que eu gostaria de tocar, certo? Se eu estou falando da sola dos pés, na sola dos pés, nós estamos falando de planta, sustentação. Pode estar ligada a apoio. Então, dentro dessa linha de raciocínio, bastante interessante nós entendermos que é importante a gente observar cada um dos casos. Por quê? Porque é percepção. Eu digo sempre isso, é muito importante a gente entendermos. É percepção, porque às vezes o episódio não aconteceu. Às vezes o episódio não aconteceu. É uma percepção de ter acontecido. Então, às vezes a pessoa não foi para longe, mas eu me senti separado. Às vezes a pessoa, eu não quero literalmente expulsar, mas eu não gostaria que essa pessoa se aproximasse. Às vezes, não é que eu não queira tocar, mas, então, é muito importante a gente observar cada uma das questões. Por quê? Porque cada um dos casos, a percepção pode ser uma. Veja, articulações. O que é articulações? Articulações é flexibilidade. Bastante Entende? gente tem cotovelo. Exato. Sim, então veja, é muito importante a gente observar isso para que a gente, nós mesmos, possamos entender, né, de qual situação rígida eu quero me afastar. Ou de qual situação eu não estou conseguindo ser flexível. E são percepções. Então, pode ser que eu queira me afastar e pode ser que eu não consiga me adaptar. Eu precisaria ser mais flexível para me adaptar, não é? Mas o que é importante você entender? Existe uma memória emocional e você está vivendo uma nova experiência e essa memória emocional está te colocando no trilho, perdoe, essa experiência emocional está te colocando no trilho daquela memória. Entende? E aí isto vai provocar de novo essa mesma manifestação. Então, é muito, 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 muito importante a gente observar cada uma das circunstâncias, certo? Cada uma das circunstâncias e entender qual é a memória que tem por trás disto, né? Alguém perguntou aí sobre o colo, certo? E nós temos que estar atentos. Pode ser o desejo de não ser tocado. Pode ser o desejo de não ser tocado no colo. Pode ser. Então, E é na preciso... cabeça, muito comum, né? No couro cabeludo. Também é muito comum, muito comum. E aí ela está ligada à desvalorização. Separação por desvalorização. E normalmente a separação por desvalorização naquela circunstância onde eu não sou considerado, abre aspas, uma pessoa devidamente merecedor e inteligente. Sabe aquela desvalorização que gera uma separação por um comentário de desvalorização do intelecto. Nossa. Ok? Então, ele é bastante, ele é muito complexo. Cada um dos casos é preciso analisar a emoção de volta. De volta, isso é muito importante. Por quê? Porque pode ser somente a minha percepção. E aí eu procuro, às vezes acontece, de procurar racionalmente e racionalmente a pessoa não consegue encontrar. E aí eu digo para ela, vamos para o segundo centro de neurônios, né? Vamos para o coração.
Vamos procurar situações onde você se sentiu, teve este sentimento, onde você teve essa emoção. E aí a pessoa consegue identificar, neste momento, verdadeiramente, eu me senti excluído, certo? E aí eu quis afastar essas pessoas. E quando isso vai para uma circunstância, essa mesma memória vai para uma circunstância um pouco mais séria, eu diria um pouco mais séria em que aspecto? Porque ela envolve mais emoções e mais percepções do que a psoríase, que é o vitiligo, né? Então, o vitiligo, ele também é uma manifestação de um sentimento, de uma emoção, de uma memória. Por isso que eu falo sentimento, emoção e memória, porque são etapas diferentes que podem produzir os mesmos efeitos, né? Pode ser de longa data, pode ser de média data e pode ser imediato. Mas ele está ligado a questões dos grupos. Então, do meu grupo de amigos, do meu grupo familiar. Mas aí é importante nós termos uma clareza que ela está ligada a um sentimento. Eu tenho até uma certa dificuldade de abordar abertamente esse tema, porque ele é bastante complexo, né? Mas ele está ligado a um desejo de limpeza de algo do grupo ou do algo da família. Então veja uma coisa interessante: ou eu quero afastar, ou eu quero me afastar, e ao mesmo tempo eu quero me afastar e quero fazer uma limpeza de uma mancha nestes relacionamentos, que pode ser de toda a ordem. Pode ser de toda a ordem, né? Podemos falar de aspectos morais, podemos falar de aspectos de abusos, aí nós vamos falar de vários aspectos, vários aspectos, né? Então, o vitiligo, ele está dentro uma parte do corpo, porque assim eu como não a entendi, psoríase, cara. assim como a psoríase teria relação com a parte do corpo, porque ela começa em um ponto, né? E aí isso vai se Tem relação, mesma tem também relação com a parte do corpo. Eu quero limpar com as próprias mãos, eu quero fugir, certo? Eu me sinto, com relação a esse tema, eu me sinto abandonado ou eu me sinto traído. Porque daí aí é frente, verso, braços ou perna, rosto, pescoço. Então, depende de qual é a percepção e qual é a minha intenção com relação ao que eu quero limpar. Entende? Caramba. Me ouviu, Então, aí, Carlos? tô ouvindo. Então, é interessante aí de conclusão para o pessoal que tudo é muito relacionado à nossa percepção, né? Eu acho que essa que é a mensagem principal, a forma como a gente percebe as coisas, lida com elas, né? Fugindo, enfrentando, ou enfrentando, fugindo, ou fingindo que nada está acontecendo. E isso vai se manifestar de alguma forma, no caso, a pele, um contato, a perda de um contato, podendo ser momentâneo, né, ou crônico, ou definitivo. E aí vamos pensar assim, uma pessoa que teve um controle, né, uma pessoa, por exemplo, a psoríase é algo que eu vejo que geralmente a pessoa tem uma resposta bacana, assim, de regressão da lesão, mas aí em algum momento ela pode ter algum gatilho ali de vivência emocional e isso faz com que a condição piore, né? Sim. Duas questões importantes dentro duas questões importantes dentro dessa conversa é nós lembrarmos as nossas reações naturais, né? Enfrentamento, fuga ou fingir de morto.
Enfrentamento, fuga, fingir de morto. Ok? Isso é muito importante nós termos em mente, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o que é muito importante nós termos em mente? Quando nós temos uma memória gravada, abre aspas, no que nós chamamos de programa biológico inteligente, e nós percebemos um acontecimento, repito, esse acontecimento pode ter se dado exatamente como eu estou olhando para ele, do meu ponto de vista. Mas esse acontecimento pode não ter se dado da forma que eu estou olhando para ele e estou percebendo. Às vezes ele não tem todas as características que eu estou dando para ele. E é exatamente aí eu potencializo a emoção. Eu potencializo a descarga elétrica ou a descarga química, e na medida que eu potencializo, ela vai gerar o sintoma. E uma outra coisa importante é que a partir do momento que eu tenho uma memória, né, de separação, contato ou separação, como nós estamos falando de pele, a próxima experiência emocional, ela não precisa necessariamente ser com a mesma pessoa. Eu me separei da minha filha e eu desenvolvi a psoríase, né? Ou eu precisei me afastar da minha família por questões morais e eu vou seguir uma carreira profissional, vou desenvolver um belo de patrimônio com o propósito de limpar essa coisa do meu sistema, né? Basicamente, né? Para limpar isso do meu sistema, para limpar isso da minha experiência emocional, para limpar isso da minha história de vida, ok? No caso do vitiligo. Dentro dessa linha de raciocínio, eu posso depois viver uma experiência emocional igual, mas com uma pessoa completamente diferente. E entrar novamente no mesmo gatilho e ter novamente a mesma descarga química e aí, consequentemente, ter essa manifestação física novamente. Não é? Uhum. Então, é muito importante a gente ter isso em mente. Por que é muito importante nós termos isso em mente? Porque nós temos, da mesma forma que nós temos o poder de acionar o gatilho, nós temos o poder de desligar esse gatilho. Então, quando eu tenho a informação, né, a respeito de o que do meu sistema, o que do meu programa biológico inteligente está se manifestando no meu corpo, e olhar para o sintoma, seja ele a psoríase, o vitiligo, etc., etc., olhar para ele e entender que esse é um conflito de separação. Ou eu me separei, ou eu quero me separar. E no caso do vitiligo, separei, e além de me separar, eu tenho uma mancha para limpar. Eu preciso limpar isso, preciso fazer uma limpeza disso. Não é? Então, eu ter essa clareza e olhar para o sintoma como uma mensagem. Olhar para o sintoma como uma mensagem. O sintoma está me trazendo uma mensagem de que eu preciso olhar para esta memória. Eu preciso ressignificar esse acontecimento. E ressignificar não é apagar. Ressignificar não é deletar. Ressignificar é você entender, né? Quais foram os acontecimentos daquele momento que fez com que eu percebesse aquilo. Ou mais do que isso, né? Quais foram os acontecimentos do momento que fez com que aquilo se deram? E a gente sempre diz, olhar para aquilo com o adulto do agora. Olhar para aquilo com a experiência do hoje. Né? E iniciar um processo de ressignificar. Porque a única pessoa que consegue ressignificar uma memória que está produzindo um sintoma é a pessoa, a própria pessoa. Né? O que o terapeuta vai fazer? O terapeuta vai olhar para ela e dizer para ela, olha, esta manifestação nesse ponto, ela está ligada a uma emoção assim. Vamos buscar essa memória. E aí você começa a buscar essa memória até que o segundo centro de neurônios, que é o coração, dá a chave. No momento que esse segundo centro de neurônios dá a chave, a própria pessoa identifica. Às vezes, só o fato de identificar já é suficiente. Uhum. Às vezes, só o fato de identificar
já é suficiente. E às vezes ela precisa fazer um trabalho de ressignificar aquilo mais de uma vez. Olhar aquilo sobre vários pontos de vista. Repetidas vezes, vários pontos de vista. E aí ela vai fazendo a ressignificação daquela memória que está produzindo aquela agressão. Ô, Valdir, e já que você Sim. falou sobre o que uma pessoa que está assistindo a gente agora, assim, que tipo de terapias integrativas ela pode buscar para ressignificar, como você falou, e também para ter um contato, às vezes você falou que às vezes só tendo contato, identificando o porquê, eu sempre falo isso aqui, né? O primeiro passo para a mudança é ter o conhecimento, né? Essa percepção, se dar conta que esse é o caminho, né? Eu falo sobre essa observação, né? Então, que tipo de terapias ou por onde que a pessoa pode começar e quem ela deve procurar se ela identifica? Isso. Eu acho que assim, a coisa mais importante de tudo, assim, olha, coisa impressionante isso, né? Porque eu tive a oportunidade agora recente de fazer alguns debates em aula, em sala de aula com o Dr. Daniel Goleman, lá no curso de neurociência, e tive a oportunidade de conversar, de fazer isso também nas aulas da professora Suzana Herculano. E eu levei uma surpresa boa, foi uma surpresa muito agradável, porque eu perguntei, tá bom, identificamos a emoção, né? Identificamos a memória, etc, etc. Qual é a chave que vira? Né? Qual é a chave que vira? Respira. Então a primeira questão é a seguinte: eu estou diante de uma determinada circunstância, e essa circunstância está me deixando trêmulo, de tão nervoso, de tão estressado, de tão irritado. O que eu faço? Respira. Respira, porque no momento em que você manda bastante oxigênio para o sistema, você minimiza a descarga química. Olha que coisa interessante. Então, respira. E qual é a respiração que eu posso fazer? Eu estou lembrando da minha filha que está lá em Curitiba, tadinha, sozinha. Ela tá lá, né, desprotegida. Olha o que você está fazendo. Olha o que você está fazendo. Então, aí o que eu faço? Eu respiro. Nossa, minha filha está em Curitiba, uma cidade linda, né? Está fazendo o curso dos sonhos e tararararararara. Não está acontecendo isso. Minha filha não está bem lá em Curitiba, etc, etc. No mínimo, respire profundamente. E a respiração profunda é aquela respiração que você inspira, segura o máximo de tempo que você conseguir e depois solta. Numa situação de emergência, faça isso pelo menos 3 vezes. Primeira questão. Segunda questão, se possível, medite. Se você não consegue fazer meditação, faça uma meditação guiada. Tem tantas opções no YouTube para fazer uma meditação, para você dar uma quietada no programa. Porque o programa, ele está alvoroçado, então dá uma quietada no programa. Então faz uma meditação, você não está bem, está estressado e etc. Faz uma meditação. Eu não consigo meditar. Põe uma musiquinha suave, põe uma musiquinha clássica, fica alguns minutinhos ouvindo aquilo ali para aquietar o programa. Isso é quando você está na epicrise. Ok? Bom, você já viveu a epicrise, o sintoma já se manifestou. Então você tem, primeira questão importante, você pode procurar o profissional que você conhece, que trabalhe com psicoterapias. Você pode procurar alguém que trabalhe com a psicoterapia, especialmente alguém que tenha conhecimentos profundos na área de psicossomática. Você pode procurar um psicoterapeuta, né? E você pode procurar um facilitador de constelações, porque a constelação também é uma coisa linda, é uma técnica maravilhosa que nos ajuda a entender o nosso lugar dentro da família, o nosso lugar dentro do grupo de amigos e o nosso lugar na empresa. Porque às vezes a gente fala de constelação familiar e as pessoas imaginam que constelação familiar é só a minha família, né? Mas a constelação familiar ela é um pouco muito mais abrangente, né? Sou eu, meu lugar nos grupos. Então, a constelação familiar também é uma coisa muito interessante. Medicina germânica, o pessoal que trabalha com a medicina germânica,
e a microfisioterapia, porque ela também ajuda na liberação dos sintomas que estão localizados, que precisam ser liberados. Porque nós não podemos esquecer uma coisa importante, né? Nós somos um ser energético, e isso não é mais misticismo. Isso já é observação de liberação, certo? Já é uma questão de estudos, uma questão de ciência pura. Entender que eu sou centros energéticos, eu tenho pontos energéticos no meu corpo, e esses pontos energéticos que estão distribuídos no meu corpo e interligado, eles comandam órgãos específicos do meu corpo. Então, quando eu vou fazer a microfisioterapia, eu tenho a oportunidade de liberar pontos energéticos do meu corpo, aonde estão presas percepções emocionais. Então, muito importante isso. E uma outra coisa mais importante, além da busca da terapia, é a alimentação. A outra coisa muito importante é a alimentação, especialmente para as autoimunes. Né? Por quê? Porque se eu tenho, e nós vamos falar disso numa outra oportunidade, né, Thales? Mas se eu tenho, por exemplo, uma percepção de abandono do meu pai, ou se eu tenho uma percepção de abandono da minha mãe, eu posso ter resistências a glúten, eu posso ter resistência à lactose, eu posso ter alergias, várias alergias, e eu posso ter, inclusive, intolerâncias alimentares. Então, eu diria que 50% é trabalhar a emoção e 50% é cuidar da alimentação. Porque é essas duas questões que formam um ambiente perfeito, que a gente chama, abre aspas, de epigenética. Certo? Então, isso é muito, muito importante a gente ter isso em mente. Legal, Valdir. É um assunto bem amplo. O buraco é bem mais embaixo, né, do que a gente pensa. E assim, que bom, é desafiador, mas eu acho que isso tudo faz parte da complexidade do ser humano. E que bom que a gente tem acesso a tanta coisa boa, né? Eu falo que tem muita coisa ruim, mas a gente tem acesso hoje a muita coisa boa, muito profissional, que tem esse olhar integrado, né? Que a gente tem muito recurso que a gente pode buscar para uma pessoa que tem uma autoimune de pele, né? De fato conseguir silenciar, né? Conseguir a remissão desse problema e agir nos dois aspectos, né? A gente precisa cuidar da questão física, alimentar, mas pode ser que tenha um fator ali toda essa questão epigenética aí de percepções vividas por esta pessoa e talvez da mãe, né, de outras pessoas aí, de padrões familiares que se repetem, e que a pessoa precisa ter essa percepção, né? Eu acho que é sempre esse olhar do autoconhecimento, de olhar para si, de se observar o que está acontecendo, o que mudou essa semana, o que mudou, quando que isso começou, e tentar fazer alguma associação, né? Eu acho que isso a pessoa já consegue fazer sozinha, né? E esse olhar para si, ele é muito importante. Que bom que tem tantos profissionais aí, né, microfisioterapia, constelação, você falou aí de hipnose, de regressão, né, de todas essas terapias integrativas aí que a pessoa pode lançar a mão para, pelo menos, primeiro olhar para o problema, né, identificar ele, e aí, a partir disso, começar a buscar um tratamento mesmo, né. Então, você falou uma coisa muito maravilhosa. Você lembrou de uma coisa maravilhosa. Por isso que eu gosto de conversar com você. Você não deixa escapar nenhum detalhe. Você falou de uma coisa maravilhosa. Quando começou? Quando eu tive a primeira manifestação. Isso é muito importante, né? E aí, depois que eu me faço essa pergunta, quando eu tive a primeira manifestação, é você se perguntar o que estava acontecendo naquele momento e o que aconteceu 60 dias antes da primeira manifestação. Que experiência eu vivi? É muito importante essas perguntas, né? Muito importante. Alguém perguntou aí no grupo o que é epigenética.
Tô certo? Perguntou. Perguntou. Vamos lá. Isso. Vamos lá. Antigamente, nós imaginávamos que a genética, né, que é aquela herança que nós recebemos dos nossos pais através das células, né, através dos cromossomas paternos e dos cromossomas maternos, que ela definiria a nossa vida. Então, vamos lá. Eu nasci de uma família onde todas as pessoas são calvas, né? Por exemplo, no caso dos homens. Ou eu nasci numa família onde todas as pessoas, ou várias pessoas, ou todas as mulheres, né? Ou várias mulheres tiveram câncer, por exemplo. Então, eu vou ter câncer, né? Então, durante muito tempo a gente achou que era assim que a coisa funcionava, né? Porque nós estávamos ainda presos aos conhecimentos do Darwin. E depois, no decorrer do tempo, a nova biologia foi descobrindo que, na verdade, eu posso ter essa memória, mas ela jamais se manifestar em mim. Por quê? Porque a minha experiência, quando eu lido com os acontecimentos da minha vida, eu reajo diferente. Então, na minha experiência, quando eu estou diante de um problema, eu reajo de uma forma diferente do que reagia a minha mãe. Quando eu perco uma pessoa querida, a minha crença, o meu conjunto de crenças me faz reagir diferente diante da perda, né? Meu hábito alimentar, meu estilo de vida é diferente do hábito alimentar e do estilo de vida da minha mãe. O meu trabalho, eu encaro o meu trabalho diferente do que encarava a minha mãe o trabalho. A minha relação conjugal, eu lido diferente do que a minha mãe lidava. Eu não gero os mesmos conflitos que a minha mãe gerava. Então, consequentemente, o que significa dizer? Significa dizer que, na minha experiência, eu reajo diferente das reações da minha mãe. Então, consequentemente, eu não vou desenvolver os mesmos sintomas que a minha mãe desenvolveu. Então, quando nós falamos de epigenética, só para a gente entender, é que o meio e a forma com que eu vou interagir com o meio influencia nos meus genes, influencia no meu corpo, influencia no meu sistema. Então, não é um determinismo genético, senão que a minha interação com os acontecimentos do dia a dia. Alguém me fecha no trânsito, eu simplesmente freio e deixo a pessoa ir, né? Alguém está com mais pressa do que eu no caixa, eu simplesmente me afasto e deixo a pessoa passar pelo caixa. Nada disso me tira do meu centro, ou seja, nada disso me faz me envenenar o meu corpo com uma descarga química que pode produzir sintomas. Então, epigenética é entender que o meio interfere nos meus genes, interfere na minha saúde, interfere no meu corpo, interfere na química do meu corpo, interfere na energia do meu corpo e, consequentemente, interfere na minha saúde e no meu bem-estar. De uma forma mais para nós, né? Tem aquela frase, né, que diz: os genes carregam a arma, mas o ambiente aperta o gatilho. Eu acho que ou desarma, viu? ou Às desarma, vezes né? o ambiente desarma isso, exatamente. Ou desengatilha a arma. Odir, você quer fazer E, alguma consideração final para a gente encerrar? gente, uma coisa maravilhosa que nós precisamos entender, que eu acho que é o que eu acho maravilhoso e faço parte de alguns estudos nesse sentido, mas uma coisa maravilhosa é aprender a respirar. Sempre diante de uma situação estressante, sempre diante de uma situação problemática, respira. Respira, 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 respira. E respira. Eu costumo falar, eu costumo às vezes numa situação bem estressante respirar 10 vezes. Claro, eu também sou um ser humano, também tenho, né, minhas explosões emocionais, mas tem funcionado maravilhosamente bem. Uma outra coisa maravilhosa também é meditar.
Meditar é maravilhoso, né? Muita gente pensa que meditar é não pensar em nada, certo? Gente, é muito, muito maravilhoso você entender o seguinte. Quando você senta para fazer uma meditação, o objetivo é desligar a mente. Se você desligar a mente por um segundo, ou se você desligar a mente por um décimo de segundo, você terá ganho o dia. Você ganhou o dia. Tá? Um décimo de segundo você ganhou o dia. Então, assim, eu não sei meditar. Coloca uma musiquinha bem calminha. Ou não pensa em nada. Mas eu não consigo. Dorme. Dormir também é uma forma de meditar. Caminha. Vai fazer alguma coisa que você gosta. Faz um alongamento. Faz um alongamento. Alongar é uma forma de meditar, né? Alonga, respira. Também é uma forma de meditar. Tudo isto vai fazer com que a química do teu corpo mude. Presentificação, né? Seria estar em contato com o que você está fazendo, né? Isso, está na presença. Hum. Está na Porque presença. dois grandes problemas aí você citou, né? Às vezes a gente fica, às vezes eu me pego assim, né? Tô fazendo algo concentrado, quando eu vejo, tô com a respiração, né? Tô em hipóxia, tô trancando a respiração, né? E a gente não se percebe, faz isso durante o dia mesmo, né? Então, respirar e a questão do grande desafio, né? Que seria praticar a presentificação, né? Justamente estar fazendo Dia presente desses eu naquilo. ouvi, dia desses eu ouvi uma coisa linda de uma pessoa que já é um mestre em meditação. Ele me disse: você sabia que comer uma fruta é meditar? Aí eu disse: sim. Ele falou: você morde a fruta, daí você põe ela na boca e você fica brincando com ela na língua para sentir o açúcar, né? Para sentir o ácido, para sentir o sabor. E aí, a hora que você sentiu todos os sabores, aí você engole. Presta atenção só nisso. Depois isso é uma forma de meditar. E aí eu fui fazer uma experiência com a maçã e eu achei lindíssima essa forma de meditar. Comer na presença. Exatamente. Eu já vi isso aí, a gente fazer com justamente para pessoas, né, que têm compulsão alimentar, fazer um desafio desse com chocolate, né? Toda aquela questão, né, a pessoa que gosta de doce, né? Pegar, sentir o cheiro, a boca vai começar a produzir saliva, né? Só de lembrar, uma pessoa que gosta muito, né? Só de olhar, ver, sentir o cheiro, vai começar a desenvolver sintomas físicos, né? Até ansiedade para consumir. Você trabalha toda essa questão de Sim. presença até você pôr na boca, embaixo da língua, sentir o gosto. É sensacional. Eu já tive um grupo em que eu fazia essa técnica, era bem legal o feedback. E é Mas uma é forma de um. meditar. Exatamente, exatamente. É muito bacana. A gente pode fazer isso nos pequenos momentos do dia, né? Sim. Aldir, chegamos aqui ao nosso. Se você Hã? desligar, aí eu sempre digo assim, se você desligar um décimo de segundo, você ganha o dia. Começar, né? Não Sim. achar que tem que ser um super meditador, mas treinar, né? A gente fica bom naquilo que a gente repete. Isso, Agora onde você a gente põe em prática. um segundo, como você falou, né? Sim. Aldir, Certo? atingimos aqui o nosso tempo. Queria te agradecer mais uma vez pela sua partilha, do seu conhecimento. Eu acho que sempre é muito bom ouvir você falar e aprender contigo, né? A gente não consegue falar tudo nem de perto, mas eu acho que a mensagem seria essa, né? Praticar autoobservação, ver quando o sintoma começou. Isso vale para a pele, isso vale para todas as autoimunes e todos os problemas físicos e emocionais também, né? Então, obrigada aí Sim. por partilha, gratidão e tamo junto aí. Até uma próxima. Você tem todos os meus contatos. Se alguém necessitar de mais alguma informação, eu estou à disposição. Isso, aí tem o pessoal aí, o perfil do Valdir é Portal dos Girassóis, tá? Depois eu posso colocar ali o link, o pessoal te manda um direct se quiser entrar em contato, né? Saber mais sobre todas essas suas práticas aí. Tem alguma coisa online também, né, Valdir? Sim, sim, temos algumas coisas. Isso.
Então, E fechou. aí, Obrigada. na próxima, a gente aprofunda mais alguma questão em específico, né? Isso aí. A gente vai Combinado. combinar. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Outro grande para vocês.